Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, meninas, boa noite, ouvintes, também quem nos assiste, Viva Voz, chegando agora sem desculpa de carnaval, cinza, agora é para valer, parece, não é? Pois Vera. Perguntei a Carol se o ano dela tinha começado já, ela disse que sim, o meu só começa segunda-feira. Eu vi no Pilates lá, toda trabalhada na... É isso. Vamos ver como é que vai ser o fim de semana, mas por enquanto estou firme aqui, gente. Em Brasília já começou o ano faz tempo, né? Porque a gente tem Brasília e Estados Unidos. Esse ano já começou faz tempo. Ninguém está pensando em carnaval. Inclusive, hoje, um dos principais assuntos foram essas mudanças no Pix. E daí me lembrei daquela história recente que gerou uma série de desinformações e o governo teve que ir lá mudar tudo. Exato, quando eu olhei, vai mudar o Pix, eu já arrepiei inteira, comecei a olhar para procurar as fake news, mas por enquanto não. As mudanças têm uma boa causa, né, Carol, Débora, que é conter fraude, realmente tem muito golpe do Pix. Quem vai explicar para a gente direitinho do que se trata é o Igor Cardim, lá de Brasília, e depois a gente comenta à luz disso que a Débora trouxe, que é uma preocupação legítima, o risco do governo, de novo, ser acusado de estar querendo tarifar, taxar, etc. Boa noite, Igor. Oi, Vera, muito boa noite para você, Carol, Débora e também os nossos ouvintes. Pois é, a partir de hoje, os bancos devem verificar se os dados cadastrados correspondem às informações do CPF e CNPJ cadastrados no Pix, o que inclui as operações de registro, alteração, portabilidade e reivindicação de posse. Como você disse, o objetivo dessa medida do Banco Central é aumentar a segurança do sistema e dificultar a atuação de golpistas. As novas regras determinam que as chaves vinculadas a CPFs com situação suspensa, cancelada, titular falecido ou nula e também dos CNPJs suspensos, inaptos, baixados ou nulos sejam excluídas do sistema. Atualmente, 99% dos CPFs e 95% dos CNPJs estão em conformidade. Segundo o Banco Central, essa medida deve atingir cerca de 8 milhões de chaves que estão cadastradas ou por CPF ou por CNPJ e a maioria ali por documentos com grafia inconsistente e também mais de 3 milhões de casos relacionados a documentos de falecidos. Além disso, o Banco Central determinou a nova regulamentação que impede a alteração de informações em chaves aleatórias e também a mudança de titularidade de chaves que usam o tipo e-mail. Vai continuar sendo permitido aquelas mudanças no caso de chaves utilizando o celular por conta da possibilidade de transferência de número. E agora há pouco, Vera, o ex-presidente Jair Bolsonaro já começou a explorar essa novidade do Pix. Ele perguntou numa rede social se as pessoas já tinham feito o Pix hoje, em uma provocação a essas novas regras anunciadas pelo Banco Central. Volto com vocês, meninas. Obrigada, Igor. Bom, tem o gabinete da desinformação, que sempre fica a postos, né, Vera? Será que alguma daquelas pessoas ali, robôs e fakes que tem para criar o gabinete do ódio, essas realmente, se forem passar Pix, não vão conseguir. Mas é importante isso, né? A maneira como comunica o Banco Central e a Receita tem que comunicar isso. A gente está atrás de quem vai te dar um golpe, de quem vai usar o Pix para dar um golpe em você, trabalhador, você que está fazendo o seu corre, você que está lá vendendo seu mate na praia, e vem uma pessoa e vai tentar te dar um golpe. Então, deveria ter sido, desde de manhã, martelado isso. Receita e Banco Central fazem uma blitz contra golpes com o Pix. Porque quando você vê Receita Federal e Pix, a pessoa imediatamente acha que a Receita está querendo dar um outro jeito para vir taxar e ir atrás dos informais. E é isso que eles vão tentar vender, não tem jeito. O Bolsonaro fazendo isso, ele está dando aquele apito de cachorro. Ele já quer que o pessoal venha em cima e comece a bombardear em cima disso, não tenham dúvida. Tanto é
Carol e Débora, que a Receita, depois do anúncio da medida, de novo depois do anúncio da medida, veio dizer, olha, isso não tem nada a ver com quem está com algum imposto atrasado, não tem nada a ver com quem está devendo algum imposto para a Receita, essas pessoas não vão ter sua chave Pix cancelada, é só mesmo quem já morreu, que é quem está com o CPF cancelado por algum problema mais grave. Então, não é quem está devendo para o imposto de renda, ou quem está devendo IPVA, quem está devendo IPTU, essas pessoas não vão ter a sua chave Pix cancelada. Mas é, de novo, o governo precisando vir fazer ali comunicados em cima do comunicado, porque não esclareceu direito do que se tratava a medida, Carol. Você acha que o governo, então, não mediu o risco, não teve uma estratégia de comunicação prévia? Aliás, o governo perde oportunidades, né, Vera? Porque depois daquela medida que o governo teve que cancelar, diante da grita toda, logo depois teve a operação mostrando como o crime organizado usa essas fintechs para lavar dinheiro, né? Fintechs usadas para lavar dinheiro do PCC. Os próprios auditores da Receita depois divulgaram uma nota dizendo, tá vendo? Aquela medida ia nesse sentido para coibir esse tipo de crime. Mas, enfim, voltou-se atrás, né? Ninguém nem conseguiu explicar o que era a medida, não conseguiam dizer isso, que é uma coisa simples, que é uma coisa plenamente, amplamente justificável. Fica sempre pairando aquela impressão de que é o Haddad querendo arrecadar mais, arrecadar em cima de quem está lá tentando ganhar o seu suado, honestamente, e foi isso que muito maliciosamente, mas eficientemente, alguns nomes da direita conseguiram comunicar naquela ocasião. Então, tem que cuidar para que não aconteça de novo. Nesse caso, não é nenhuma medida do governo, então o governo também deveria deixar isso claro. Olha, é o Banco Central que está fazendo isso, não é o governo. Mas nem isso eles conseguem fazer com ali alguma dose de clareza e logo, tem que fazer isso logo, nas primeiras horas do anúncio da medida. Essa medida não é uma medida do governo, essa medida não é uma medida do governo. Ficar todo mundo reprisando e batendo nessa tecla, Débora. Pois é, eu acho que foi feita até em alguma medida, mas muito pouco, né? Ou seja, não se aprendeu nada com a situação que aconteceu antes. E, de novo, o problema vai ficar na comunicação? E eu perguntei desde cedo, vocês fizeram uma coisa antes? Vocês anteviram o risco? E todo mundo disse que sim, que anteviram o risco, que fizeram uma coisa bem cuidada, que o Banco Central chamou a coletiva, explicou direitinho todos esses pontos que o Igor Cardim repetiu para a gente, que a gente vem trazendo ao longo do dia aqui na programação da rádio. Mas quem quer plantar desinformação e fake news usa as brechas e usa o medo que é lá de trás para criar uma chamada dúvida razoável. Como o governo, né, lá atrás, estava tentando qualquer medida para taxar e para conseguir arrecadar mais. E como o governo tem uma ideia de obter algum tipo de formalização do trabalhador informal, e isso é uma ideia fixa lá de trás, os interessados em desgastar o governo juntam as duas coisas e falam, vai mudar o Pix para criar o pânico. E é uma coisa eficaz, cria pânico mesmo, porque é algo que todo mundo usa, que é uma mão na roda para quem, enfim, trabalha informalmente, porque você dá só a chave Pix ali e já recebe, sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum tipo de necessidade de passar maquininha que cobre uma taxa sua, ou de recolher dinheiro, que tem também embute um risco, e nem todo mundo tem troco. Então, é uma mão na roda que está aí em todo mundo que tem um comércio e que existe um temor de que um dia vai começar a ser taxado, e o Bolsonaro e outros trabalham com esse medo. Mas é uma das medidas que mais desgastaram o governo, junto com a coisa do preço dos alimentos, né? Vamos falar daqui a pouco. Antes da gente entrar nesse assunto do preço dos alimentos, só queria fazer um alerta aqui, porque eu até comentei mais cedo, Vera, que recebi um e-mail hoje dizendo que era da Serasa e que meu CPF estava atrelado a um CNPJ e que eu tinha de clicar num link. Obviamente, é uma tentativa de golpe também, golpistas se aproveitando dessa questão de CPFs irregulares. Fiquem atentos a isso também. Sabe que agora que você falou isso, eu recebi esse mesmo e-mail e achei que poderia ser real, mas não cliquei, tá? Mas eu falei, putz, eu tenho que ver isso depois. E deixei lá em algum lugar para ver depois. É bom você falar, já vou mandar para a lixeira esse e-mail. Vamos lá falar dos preços dos alimentos e as medidas, as discussões que o governo tem feito para
tentar sanar essa questão. A Samantha Klein tem mais informações ao vivo, ela que está acompanhando as reuniões que ocorreram em Brasília para discutir as medidas, eventuais medidas. Tinha uma possibilidade, uma expectativa de que o presidente Lula falasse hoje ainda sobre isso. Vai falar ou não, Samantha? Boa tarde. Débora, boa tarde. Vera também, boa tarde. Bom, a expectativa é pequena. Por que a gente pode dizer isso? Essa agenda que está ocorrendo agora, são mais de 40 pessoas numa reunião aqui no Palácio do Planalto. Tinha a participação do presidente Lula confirmada, mas foi inclusive retirada da agenda dele esse encontro, então, com o setor da indústria alimentícia. De qualquer forma, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está reunido com representantes dos setores de carnes, óleos e supermercados, por exemplo, para discutir medidas de contenção da inflação dos alimentos. Entre as propostas em estudo estão, por exemplo, o aumento da cota de importação de trigo, sempre lembrando que o Brasil não é autossuficiente, e existe uma cota de 750 mil toneladas por ano, com tarifa zero, para aqueles países que estão fora do Mercosul. Claro, dentro do Mercosul não há cobrança. A ideia é aumentar essa cota com tarifa zero para que haja uma maior oferta de preço mais baixo. Também outras medidas mais agressivas, como, por exemplo, a congelamento de preços ou restrições para exportações, estão descartadas, até porque isso geraria aí uma grande insatisfação no momento de já impopularidade do governo. E, claro, também há uma expectativa aí por uma safra melhor, uma safra recorde a partir do mês de março. Mas é claro que isso é uma medida que não depende do governo, mas sim dos produtores e também do próprio clima. Exatamente, Samantha. Isso é o que vinha se falando, né? Quando o governo está há meses quebrando cabeça sobre o que fazer, mas que esses fatores sazonais apareceriam e quando viesse a safra poderia melhorar, quando o dólar baixasse a coisa poderia melhorar. O vice-presidente Geraldo Alckmin também está participando, né, dessas conversas. A intenção é que ele também faça parte dessa discussão e dessa solução. Isso, Vera. Inclusive, ele começou coordenando essa reunião mais cedo aqui no Palácio do Planalto. É uma reunião que já estava prevista para ocorrer no MAPA, no Ministério da Agricultura e Pecuária, e acabou sendo transferida para o Palácio do Planalto. Então, já tinha essa articulação do ministro da Indústria, vice-presidente Geraldo Alckmin, também participar. Inclusive, ele que está aí coordenando esse temor de que o Brasil seja sobretaxado pelos Estados Unidos, mas daí na área de minérios. E aí o objetivo é ele estar a par também, ele que tem uma boa interlocução com os setores mais industriais. Ô, Samantha, quando a gente falou lá de preços dos alimentos lá atrás, você falou aí de cota de importação do trigo, tinha uma história também de vale alimentação, né, de mexer na portabilidade do vale alimentação. Algumas medidas soltas, assim, mas nada foi muito estruturado, né? Isso continua na mesa? Isso. Essa é uma medida que continua na mesa, mas ela precisa também de regulamentação. Carol, essa inclusive foi uma sugestão da Associação Brasileira de Supermercados. O que seria essa reestruturação? É do Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT E-Social, com apoio da Caixa Econômica Federal. E aí o que se estima é que poderia ajudar na mobilização ou movimentação de 10 bilhões de reais ao ano. O que seria? Uma flexibilização, porque hoje as taxas cobradas pelas empresas de vale-refeição e vale-alimentação são consideradas muito altas pelo setor de supermercados. Então, o entendimento é que haveria, sim, espaço para aumentar o número de empresas. Há várias empresas que querem entrar nesse mercado, o iFood é um exemplo, e aí a competição seria maior. É claro que as empresas tradicionais não gostam dessa ideia, mas esse é um pleito forte aí dos supermercados que
acha que sim, haveria maior competição com relação ao vale alimentação, ao vale refeição dos trabalhadores, e aí isso poderia ser uma das medidas, mas é algo que depende de regulamentação entre o Ministério da Fazenda e Banco Central, algo que ainda não aconteceu, está na mesa aí há 2 anos aprovado para ser feito. Ô, Samanta, só para a gente fechar e te liberar para ir lá acompanhar a reunião, o Alckmin deu uma saidinha da conversa para falar com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, né? Qual é a pauta dessa conversa? Então, a pauta é evitar justamente a sobretaxação do aço, do alumínio do Brasil. Sempre lembrando que boa parte, quase 50% do que é produzido aqui no Brasil é exportado para os Estados Unidos. Então, essa possibilidade de sobretaxação de 25% sobre essas commodities aqui do Brasil ao entrarem nos Estados Unidos está gerando um grande desconforto há meses, desde que o presidente Donald Trump está com essa ameaça. Portanto, ele conversa aí com o secretário, né, de Comércio norte-americano, justamente para tentar uma medida que pode vir. Claro que essa semana, com Donald Trump postergando um pouco esse prazo, com taxação sobre o Canadá e o México para o começo de abril, dá aí um alento, mas é claro que isso não retira aí a possibilidade de sobretaxar realmente o minério brasileiro. Muito obrigada, Samanta. A gente vai voltar a falar dessa questão dos Estados Unidos mais à frente, mas é isso, Débora, eles dando voltas e tentando, de qualquer maneira, alguma medida para rever e para minimizar o impacto do preço dos alimentos. Mas essas medidas são sempre muito restritas, é um arsenal ali, é como se você estivesse num jogo de buraco, com pouca carta na mão, pouca carta, inclusive, para descartar, sem dar um coringa. É meio complicado. Pois é, e se a gente pensar que a cesta básica, né, Carol, os alimentos, é o que consome a maior parte da renda da população, principalmente a população de baixa renda, o governo vai cair cada vez mais em descrédito, enquanto não conseguir resolver essa situação. Porque mesmo com mesmo que tenhamos aí uma inflação menor, a inflação dos alimentos sendo maior, ela impacta mais. E detalhe, com esse tarifaço, essa guerra comercial aí entre as potências, o que se estima que isso pode ser bom para o agro brasileiro no sentido da exportação, mas quanto mais se exporta, mais aumenta o preço no mercado interno. Então, mesmo que a safra aumente, seja recorde, talvez isso seja neutralizado pelo efeito do aumento das exportações. E são preços, aquilo que eu estava falando antes, muito resistentes às medidas que o governo tem para controlar a inflação. Vamos aumentar a taxa de juros. Tem um limite, a pessoa não vai deixar de comer, ela vai trocando o produto, né? Troca carne pelo frango, frango pelo ovo, o ovo está caro, mas vai ter que comprar alimento, né? É o tipo do produto que as pessoas não deixam de comprar. Então, é resistente também a esse remédio amargo que o governo tem para dar contra a inflação. E já aconteceu isso, né? As pessoas já trocaram a carne pelo frango, já trocaram pelo ovo, e o ovo está a preço de ouro. O ovo está caríssimo. Me chamou a atenção a ausência do Haddad nessa discussão. Pelo menos ele não está em nenhuma lista que eu vi das pessoas que estão nessa mesa de discussão, nessa mesa de negociação a respeito das medidas que podem ser adotadas. E agora, enquanto a gente ouvia a Samanta, chegou uma comunicação de uma fonte aqui, uma fonte do governo, eu alertando, olha, vocês prestaram atenção no risco dessa coisa do PIX voltar a ser uma crise, e a resposta foi bem burocrática. Foi uma resposta assim, olha, essa é uma medida do BC, eles que estão cuidando. Como se o descrédito, como se a crise de imagem, como se o problema de popularidade fosse recair sobre o Gabriel Galípolo e não sobre o Lula. Gabriel Galípolo não vai ser eleito nada, não vai ser candidato a nada, ele tem um mandato ali para cumprir no Banco Central tranquilamente, do qual ele não pode ser destituído. Então, para ele, não importa muito a maneira como a população vai assimilar a medida. Deveria, sim, ser uma medida em que a comunicação do governo tivesse algum grau de, pelo menos, trocar ideia. Olha, vocês vão fazer isso? A gente gostaria de ser ouvido, a gente gostaria de dar ali algumas sugestões da maneira de comunicação, porque depois quem vai sofrer a crise, quem vai ser atingido, somos nós. Então, vejam que a gente está em março, o carnaval passou, mas os problemas são aqueles do início do ano. O PIX, a inflação do alimento,
ainda assombrando o governo, e um governo que fez uma troca grande na comunicação, mas não parece ter mudado substancialmente a maneira como se comunica com a população, e ainda é atrasado, com delay em relação à direita na comunicação digital. Você acha, Vera, que o Haddad está meio amuado? Ele deu uma submergida aí no carnaval, sofreu muitas derrotas dentro do governo, né? Culminando com a nomeação da Gleice para articulação política, com quem ele tem muitos embates. Né? Então, eu acho que ele está sendo visto como alguém muito escanteado, muito abalado e muito sem prestígio. Isso, às vezes, é pior do que o fato de você estar mesmo ou não abalado e sem prestígio, porque a maneira como você é visto é a maneira como todos os agentes que lidam com a equipe econômica, nesse caso, vão se portar. E para o mercado e também para a classe política, principalmente ali no Centrão, a leitura até agora do que foi feito em termos de reforma ministerial é uma leitura de que é para minar o poder do Haddad, dividir mais o poder e uma volta do Lula às raízes, como a gente vem falando aqui nos últimos dias. Isso, a leitura poliana no início era, olha, a Gleice não é tão radical, olha, a Gleice ajudou o Hugo Mota, mas, gente, é pouca... Nuance é uma coisa que não é lida, né? É que nem ironia. Ironia pouca gente entende. Não use ironia na sua comunicação, em WhatsApp e tal, porque pouca gente entende ironia. E pouca gente entende nuance, principalmente se tratando de político e de mercado financeiro. Uma coisa é vista de um jeito e assim vai. Guinada à esquerda, guinada às raízes, é o que eu mais ouço de 10 entre 10 políticos com os quais eu converso a respeito do governo. Então, pode ser que o Lula perceba isso e agora comece a chamar o centro para conversar, comece a chamar a equipe econômica para conversar, volte a fazer ali um carinho na cabeça do Haddad, falar que o Haddad é ótimo, etc. Mas a leitura dos dados e dos fatos de fevereiro para cá é toda muito negativa para o ministro da Fazenda. Isso aí não tem como negar, não. E aqui, meninas, um exemplo, né, de quando a comunicação não é assertiva, ela gera desconfiança. O Agnésio, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte: quem tem que se preocupar com o golpe do Pix não é a polícia? Por que o Banco Central é quem está fazendo isso? Aí ele fica em dúvida. Será que não é para ser um olho de lupa na movimentação financeira dos brasileiros? É isso. Eles estão com medo de que seja a Receita Federal querendo botar o olho em toda a sua movimentação para te taxar mais. Essa é a grande percepção. Se você entra no Uber, se você vai na padaria, se você vai comprar uma coisa de um ambulante, a ideia é essa. O governo quer taxar o meu dinheiro, quer levar uma parcela do que eu ganho, quer garfar um pouco do meu dinheiro. É Anísio que ele chama, Débora? Agnésio, olha, o Banco Central é quem tem de regulamentar todas as movimentações bancárias. O Pix é um produto que nasceu no Banco Central. O Bolsonaro tentou surfar no Pix, dizendo que ele tinha criado, era mentira. Foi criado ainda no governo Temer, entrou em vigor no dele, mas sempre a partir do Banco Central. E como é uma movimentação bancária, cabe ao Banco Central regulamentar o seu funcionamento. Que o funcionamento dele seja bom, é bom para todos nós, para quem usa o Pix em todas as suas situações de vida, porque ninguém quer ser alvo de golpe. Eu já fui alvo de golpe. E quando você passa por um Pix, é difícil você reverter. Então, é importante que a gente tenha medidas de segurança para que essa ferramenta continue sendo uma ferramenta revolucionária que ajuda todo mundo. A gente vai agora para o nosso rápido intervalo. Você fica com o noticiário da sua região. Depois, Repórter CBN, a gente volta falando de Estados Unidos, de direita, muito mais. Não sai daí. Voltamos aqui, meninas, para falar sobre a entrevista do senador Ciro Nogueira hoje, né? Ele falou sobre vários assuntos. Ontem a Vera Magalhães já tinha introduzido essa informação de que havia uma pressão muito grande por uma debandada do PP, né? Para que o PP entregasse os cargos que tem no governo. Vamos só ver aqui uns trechinhos dessa entrevista do senador Ciro Nogueira. Primeiro, ele falando justamente sobre isso, essa pressão para a debandada do PP do governo. Tem aumentado muito a pressão dentro do nosso partido, não digo nem desembarcar do governo, porque nós nunca entramos. O PP, como partido político, nós nunca tomamos a decisão de apoiar esse governo, de indicar alguém nesse governo. Tem
o ministro do partido, uma figura muito querida por todos nós, que tomou a decisão de aceitar um convite pessoal do presidente. Mas eu não vou negar que, ultimamente, por mais que nós deixássemos isso um pouco de lado, tem criado um certo constrangimento dentro do partido, essa situação. Existe uma pressão da bancada para que eu reúna o partido e tome essa decisão. Ele também falou sobre a eleição de 2026, disse que defende que Bolsonaro seja o candidato. Ele está inelegível, né? Mas, enfim, a defesa aí de Ciro Nogueira, e falou também sobre a possibilidade de anistia. Eu vou defender que qualquer que seja o candidato, se o Bolsonaro for condenado ou passar por isso, se comprometa em anistiá-lo para repor essa injustiça que está sendo cometida contra o presidente. Tá aí, gente, fala do senador Ciro Nogueira, Vera. Pois é, repercutiu bastante a nota que eu dei ontem no blog, nossa conversa aqui no Viva Voz, eu tinha ouvido a entrevista. Agora, gente, é uma modalidade ali de política muito própria essa, né? O partido nunca entrou no governo, o partido tem um ministério. O ministro André Fufuca é um ministro do PP. Ele não está lá pelos belos olhos dele, não está lá pela cota pessoal. O Lula provavelmente pouco conhecia o André Fufuca quando o designou para o governo. O que ele fez foi designar alguém que o Arthur Lira, do PP, então presidente da Câmara, avalizou. Para quê? Para ter as votações na Câmara facilitadas a partir da entrada de alguém do PP no governo. Se isso não é um partido fazer parte de um governo, eu não sei mais o que é. E se precisa fazer uma reunião da executiva para determinar a saída, é porque entrou. Ninguém precisa fazer uma reunião para decidir se vai sair de algo para o que não chegou a entrar. Então, tem uma dose de cinismo na fala do senador. Ele o Ciro Nogueira, a capacidade dele de dar volteios ali retóricos é muito grande. Mas é isso. Ele hoje é um opositor ao Lula. A maioria do PP é de oposição ao Lula. Eu acho que se ele chamar essa reunião, ele vai conseguir esse desembarque, mas o fato é que só será necessário um desembarque porque houve um embarque previamente, Débora. Mas agora você acha que pode ser também uma tentativa de barganhar mais novos espaços? Acho, porque ontem eu tinha ouvido de quem me deu a informação sobre essa pressão para o desembarque que o Arthur Lira não estava mais se opondo à ideia de sair. E hoje, em razão da nota, eu fui procurada por pessoas muito próximas ao Arthur Lira, dizendo o seguinte: olha, não é bem assim, o Lira não quer desembarcar. Aí, o Lira não quer desembarcar porque ele apoia o governo e ele acha que o governo é a melhor saída para o PP? Não. O Lira não quer desembarcar porque ele acha que o governo vai se perder sozinho e que, então, aí só faltou a continuação. Então, é melhor ficar até o último momento, sugar tudo que pode sugar e aí depois deixar se perder sozinho. Isso a pessoa não disse, mas não, para que sair, para que nós do PP vamos fuxar a fila de saída e depois fica o PSD, fica o republicano, sai só o PP. Ou seja, o André Fufuca quer ficar, como eu falei ontem, e isso vai acabar prevalecendo. Ele é muito próximo do Lira, muito próximo do próprio Ciro Nogueira. Então, eu estou querendo criar um constrangimento para o governo e, se possível, barganhar mais coisa. Aí eu perguntei para essa fonte, o Lira vai ser ministro? Não teve essa conversa. Todas as vezes que o Lira esteve com o Lula, nunca foi falado sobre ministério, e as últimas conversas foram para tratar só da eleição do Gumoto. O governo entregou tudo o que precisava e que prometeu na eleição do Gumoto, então ficou em bons termos, o Lira saiu em bons termos, e deverá voltar a Brasília só depois da posse da Gleisi. Não vai nem aparecer na posse da Gleisi, o que também significa muito. Então, é uma relação que está ali sendo discutida, mas bastante tensa, não tá fácil. E até porque o Lira tem seus apadrinhados também, né, Vera? Tem indicados dele na Caixa Econômica Federal, na Codevasp. Se sair do governo, vai ter que entregar esses cargos todos também, né? Isso, e até porque tinha uma discussão dele próprio ser ministro, que eu acho que não está totalmente afastada. O que se tem é que ele até agora não falou com o Lula, mas ninguém dele disse que ele descarta totalmente a possibilidade de ser ministro. Ele está
costurando para ser candidato ao Senado no ano que vem. São 2 vagas para o Senado. E aí vai ter um palanque em Alagoas dele e um do Renan Calheiros pai, para se candidatar à reeleição para o Senado. E aí o Lula acalentou por muito tempo a possibilidade, o sonho de ter um palanque duplo, juntando o Renan e Arthur Lira. Interlocutores dos dois descartam totalmente essa possibilidade. O Lula pode até apoiar os dois, mas em palanques separados, foi o que eu ouvi dessas fontes. Mas chama atenção, né, Carol e Débora, em meio a tudo isso, que o Bolsonaro esteja fazendo uma espécie de romaria carnavalesca e pós-carnavalesca, recebendo várias lideranças da direita, talvez para mostrar que ele ainda é o nome, aquela obsessão que ele tem de ser ele o candidato, né? Então, vários políticos aqui do Rio foram a Angra dos Reis, viu, Débora e Vera? Porque o Bolsonaro passou o carnaval em Angra e aí rolou uma certa caravana beijamão lá. Por exemplo, o governador do Rio, Cláudio Castro, posou para fotos ao lado do Bolsonaro, depois de um café da manhã. Estava acompanhado do ex-deputado, de um ex-deputado estadual, Bernardo Rossi, e aí postou lá nas redes sociais. Essa visita aconteceu no dia seguinte ao encontro do Bolsonaro com Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio, que está cotado para disputar o governo do Estado em 2026 como sucessor do Castro. Ele também foi acompanhado do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, até a casa do Bolsonaro em Angra dos Reis. Então, rolou um carnaval bastante agitado na casa da família Bolsonaro em Angra nesse feriadão aí, gente. Então, quer dizer, ele não vai largar o osso tão facilmente. Quando o Ciro diz que o candidato da direita dele de 26 vai ser o que se compromete, vai se comprometer a anistiar Bolsonaro, isso dá mais impulso, não? Mas também mostra que ele não acha que o Bolsonaro vai tá elegível, né? Que ele meio já jogou a toalha, que pelo menos até 2026 o Bolsonaro vai estar inelegível. Eu ouvi isso também desses interlocutores do Lira, que ninguém acredita que o Bolsonaro vá poder ser candidato. Então, eles ficam fazendo toda essa romaria, e o próprio Ciro Nogueira teve lá num desses dias do Carnaval, na esperança de que o Bolsonaro entenda que o melhor para ele, até para buscar essa anistia, é definir logo quem será o candidato, ter um candidato que seja dele, que seja único e que não fique eternamente nessa indefinição, Débora. E o que não falta é candidato a candidato na direita, né? Exatamente. Exatamente. Tem muitos. Tem mais do que filme candidato ao Oscar, assim, mais de 10. Muito bom, meninas. A gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com mais assuntos aqui no Viva Voz. Estamos de volta com Viva Voz e terminando agora nesse fim da semana o prazo para que os denunciados pela tentativa de golpe apresentem suas defesas. E a Isa Staciarini tem mais informações aqui pra gente, quem já apresentou, o que alegou. Boa noite, Isa. Débora, muito boa noite a você, a Carol, a Vera e a todos os nossos ouvintes. Pois é, termina hoje à meia-noite e uma das principais defesas aguardadas é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não protocolou resposta. Até agora, pelo menos até o momento, 6 denunciados já apresentaram as suas manifestações ao Supremo Tribunal Federal. Entre essas pessoas, o coronel Marcelo Câmara, que era um dos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente lembra que naquela delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid diz que era Marcelo Câmara quem monitorava, a pedido, né, do então presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes. Mas os advogados do Marcelo Câmara contestaram, disseram que, na verdade, ele usava de fontes abertas como o Google e a Agenda Pública, ou seja, não nega o monitoramento, mas diz que essas pesquisas eram feitas na internet e questiona o que há de ilegal nisso em fazer buscas em fontes abertas. Eles, inclusive, questionaram ao Supremo quais eram os tais equipamentos sofisticados mencionados por Cid que teriam sido usados para monitorar Moraes e, inclusive, os advogados de Marcelo Câmara
solicitaram que Alexandre de Moraes deixe a relatoria do caso por ter sido vítima, mas lembrando que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, já tinha negado, aliás, pedidos semelhantes. O Isa, o general Braga Neto, né, a defesa do general Braga Neto fez um novo pedido na quarta e ele foi negado hoje de novo pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Em que linha ia esse pedido? Pois é, Vera, foi negado ontem. Hoje, inclusive, os advogados de Braga Neto fizeram um novo pedido para que Braga Neto só apresentasse a defesa depois da resposta do tenente-coronel Mauro Cid, que fez a delação premiada e que colocou Braga Neto no centro da trama golpista. Mas o ministro Alexandre de Moraes negou mais uma vez, lembrando que Braga Neto tem até amanhã para apresentar essa resposta, e nesse mesmo pedido, nesse mesmo recurso, os advogados solicitaram que o prazo fosse dobrado, não necessariamente 15 dias para a resposta, mas sim 30 dias, mas Moraes rejeitou mais uma vez esse pedido, Vera. O Isa, ex-presidente Jair Bolsonaro postou nas redes uma fala do tenente-coronel Mauro Cid, né? Isso, Carol, e é uma fala que já veio a público no ano passado, é aquele áudio em que Mauro Cid diz a um interlocutor que nunca foi revelado que estava sendo pressionado, tanto por investigadores quanto pela equipe do ministro Alexandre de Moraes, a falar o que ele disse na delação premiada. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou esse áudio agora há pouco, por volta das 14h, relembrou que Cid disse que chegou a ser pressionado a concordar com o que ele chama de narrativa da Polícia Federal ou perderia o acordo como delator. Lembrando que esse áudio não é novo, a gente na época publicou isso, e inclusive a liderança do PT na Câmara, o líder, o deputado Lindbergh Farias, e o vice-líder do governo, o Rogério Correia, protocolaram agora um pedido, na Procuradoria-Geral da República para que haja uma manifestação para impedir que Bolsonaro fuja do Brasil e, inclusive, que ele use tornozeleira eletrônica nessa estratégia de tentar impedir alguma eventual fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Super obrigada, Isa Staciarini, que vai continuar acompanhando as defesas que forem chegando e volta eventualmente ao longo da programação do Ponto Final. Meninas, não vai ter mais prazo, vai ter todo mundo que correr para protocolar até meia-noite de hoje. E acho que mesmo essa estratégia, Débora e Carol, de repisar essa história de que o Cid teria sido pressionado, ela tem pouca chance de prosperar. Eu acho que vai ser dito, vão insistir nisso, mas eu acho que o Supremo não vai levar adiante, não vai anular a delação e nem vai se fiar muito nisso, não. Sabe o que eu achei interessante, gente? Que essas defesas deixam claro que é meio cada um por si, né? Cada um está se defendendo. Por exemplo, o Ramagem, a defesa dele é dizer que ele já tinha saído do governo quando houve uma radicalização do discurso. Ou seja, admite que houve uma radicalização do discurso, mas ele já não está mais no governo, que ele ia concorrer a deputado federal. Então, cada um por si, gente. Assim como em cada pedido, cada petição, eles têm pedido suspeição, mesmo já tendo sido negada, do Alexandre de Moraes. E são formas, né, Carol? Como a gente já disse aqui, Carol, nossa jurista, para ir protelando e ganhando tempo. Vai que cola, né? Vai que cola, bem na base do vai que cola mesmo. E na base do vai que cola também parece estar sendo as ameaças do Donald Trump, porque ele faz a ameaça e logo depois retrocede, recua, teve novos recuos nessa quinta-feira em medidas relevantes que ele tinha anunciado. Quem está aqui com a gente no estúdio é a Juliana Prado, que vai nos trazer esse panorama do dia. Boa noite para você, Juliana. Boa noite, Vera, Débora e Carol. O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que vai adiar mais uma vez a cobrança de tarifa sobre algumas das importações que chegam ao país vindas do Canadá e do México. Segundo o presidente norte-americano, os países não vão precisar pagar tarifa sobre nenhum produto que se enquadrem no acordo comercial do acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Mas esse adiamento da taxação vai ser
válido até o dia 2 de abril, data em que outras tarifas impostas por Trump devem começar a valer. Esse acordo comercial da América do Norte abrange uma ampla gama de produtos e serviços. Entre os principais estão os produtos agrícolas, manufaturados e de tecnologia. Inicialmente, nesta quinta, Trump havia mencionado a isenção apenas para o México, mas no final da tarde ele anunciou em relação ao Canadá. E por que o Trump mudou de ideia? Ele atribuiu essa decisão em relação ao México, especificamente ao trabalho em que o país tem feito na fronteira com os Estados Unidos para evitar a chegada de fentanil. Vera. Mas o México já estava fazendo esse trabalho, né? Pois mas é engraçado, né? O poderio dos Estados Unidos é de tal monta, é tão gigante, que os presidentes todos respondem meio nessa linha, meio subserviente em relação ao Donald Trump. Não dá para chegar e falar, mano, você está louco? A gente já estava fazendo isso. E acabam respondendo. A presidente do México foi uma que, olha, eu fiz ver ao presidente que nós já estávamos empreendendo esforços e agora vamos reforçar, não sei o quê. A mesma linha do Zelensky, que depois daquele show de horrores, daquela reunião, saiu falando mais pianinho, porque realmente, se os Estados Unidos resolverem bagunçar o coreto global, eles conseguem. Acontece que o Trump vai começar a enfrentar resistência interna, e já começou. E aí é que eu acho que o bicho vai pegar para ele. Em relação a essas tarifas, por exemplo, uma das que ele recuou foi em relação ao potássio, que é usado para fertilizantes. Por quê? Porque o agro já estava amplamente contrário a ele, já estava ameaçando retirar o apoio do presidente dos Estados Unidos, então ele recuou em relação a isso. Da mesma maneira, as tarifas em relação a automóveis e autopeças, porque as montadoras puseram um pé na porta e falaram o óbvio, que isso ia gerar aumento de preço, gerar inflação, gerar redução nas vendas, etc. Então, ele recuou. E aí ele recua bancando magnânimo. Olha como eu estou sendo bonzinho, eu estou dando a vocês uma chance de vocês melhorarem. Então, por enquanto, eu vou recuar dessas medidas que são tão ótimas, essas que eu anunciei, até vocês fazerem o seu trabalho. E aí fica todo mundo correndo atrás de dar uma resposta para os Estados Unidos. Então, está uma bagunça. Então, nesse ponto aí das resistências internas, além de empresários e agricultores, também os próprios republicanos já começam a olhar com muita desconfiança essas medidas, vendo que elas vão gerar inflação e vão gerar problemas para a economia americana. Então, ele pode perder o apoio amplo, geral e restrito que ele tem hoje no Partido Republicano. E também no judiciário ele começa a sofrer algumas derrotas. Algumas dessas medidas que ele está anunciando estão sendo sustadas pela justiça. Agora, a Juliana continua aqui com a gente. Juliana, a União Europeia também está aí se armando e buscando uma resposta para outra ameaça, que é de retirar o apoio militar na Ucrânia, né? Exatamente. Hoje teve uma reunião de cúpula muito importante em Bruxelas para rearmar a Europa, como a Comissão Europeia disse, né, informou isso. E foi anunciado, né, todos os líderes europeus assinaram um acordo de 800 bilhões de euros para financiar esse rearmamento no bloco após o governo Trump se aproximar da Rússia. Esse plano discutido limita gastos públicos, permitindo que os países possam investir mais em defesa e segurança. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela já tinha colocado esse plano na mesa, né, no começo da semana, e com esse valor a União Europeia, então, agora pretende ajudar a Ucrânia, né, para que tenha uma força militar para negociar com a Rússia após esse congelamento com os Estados Unidos. Tem uma parte aqui que a agência Reuters teve acesso ao documento, que é bem interessante, quero destacar aqui para os nossos ouvintes aqui do Viva Voz, que o plano que vai ser colocado em prática inclui o melhoramento de defesa aérea, de mísseis, sistemas de artilharia, mísseis e munição, drones e sistemas antidrone e preparação cibernética. Vera. Obrigada, Ju, pelas suas informações. É isso, meninas. A cada dia um susto e um recuo. Um susto e um recuo. Vamos ver se o mundo vai aguentar, vai ter coração para aguentar 4 anos nesse ritmo, né? Pois é, isso acaba trazendo preocupações, principalmente quando a gente vê essa movimentação da União Europeia. E eu tenho ouvido muita gente perguntar, mas será que isso não vai detonar aí a Terceira Guerra Mundial?
É uma preocupação da população, né? E o eleitor do Trump, o pessoal que colocou o Trump lá, o que eles têm dito? Como é que eles têm lidado com essa situação? Várias publicações têm trazido já reportagens de pessoas. Não sabia que ia ser assim, não imaginava que ia ser assim. Mas eu acho que, olha, quando a gente elege pela primeira vez um político de corte populista, individualista, altamente com viés autoritário e nenhum compromisso com as instituições, você já sabe o risco que você está correndo. Quando você elege pela segunda vez alguém com essas características, que já te governou e que incentivou de muitas formas algo como a invasão do Capitólio, em que morreu gente, desculpa, você não tem nenhuma desculpa para o que você fez. Eles que aguentem e nós ali junto, né, de cambulhada. E ele avisou que ia fazer o que está fazendo, Exato. gente. Não foi estelionato eleitoral. Ele falou que ia fazer e está fazendo. Então, assim, para surpresa de 0 pessoas, né? É isso aí. Meninas, obrigada pela conversa. Voltamos amanhã com mais Viva Voz. Até, Vera. Até amanhã, a gente faz aquele nosso resumão da semana carnavalesca e vocês ficam agora com a terceira hora do ponto final com essas duas craques. Até lá. Beijo, Vera.